Olá, muito boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo hoje os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 24 de janeiro. E nós começamos essa edição falando sobre as chuvas, porque várias áreas do Sudeste, do Nordeste, Norte e Centro-Oeste do país devem ter mais chuvas nesta quarta-feira. Os ventos marítimos moderados levam muita umidade ao leste da região sul e do sudeste, gerando aumento das nuvens. Belo Horizonte já foi alvo das fortes chuvas ontem. As tempestades provocaram enxurradas e alagaram ruas, causando estragos na capital de Minas Gerais. A chuva forte que caiu nesta terça-feira provocou alagamentos na capital mineira e Grande BH. Durante o temporal, pessoas ficaram ilhadas, carros foram arrastados e árvores caíram. Em um trecho, no bairro Luxemburgo, vários carros ficaram agrupados por conta da força da correnteza. Na rua Marquês de Paranaguá, no bairro Santo Antônio, um carro ficou submerso. Na rua Michel Gerardi, no bairro São Bento, veículos foram arrastados pela enchente. Houve também registros de quedas de árvores em vários pontos da capital. No bairro Cidade Jardim, na região Centro-Sul, uma árvore caiu na rua Bernardo Mascarenhas e bloqueou a via. Na Avenida do Contorno, no Lourdes, a força da água arrancou árvores de grande porte pela raiz. Na região de Venda Nova, um transformador estourou e deixou parte do bairro Letícia sem energia. A enxurrada tomou conta da Avenida Vilarinho e da Avenida 12 de Outubro. A Defesa Civil de Belo Horizonte fez algumas interdições por segurança. Na região da Pampulha, o córrego Resseca ameaçou transbordar e a Avenida Heráclito Mourão de Miranda foi interditada. A Avenida Vilarinho também foi bloqueada em razão do risco de transbordamento do córrego Vilarinho. A Defesa Civil registrou chuva extremamente forte em 8 regiões da capital: Norte, Nordeste, Leste, Centro-Sul, Venda Nova, Pampulha, Oeste e Nordeste. Em 3 horas, a Regional Oeste contabilizou 26,2% de todo o volume de precipitação esperado para o mês de janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu ao menos 3 ocorrências de pessoas ilhadas. Cerca de 15 moradores ficaram isolados dentro de casas na Avenida Ministro Oliveira Salazar, no bairro Santa Mônica, na região de Venda Nova. Os bombeiros também foram acionados para 3 desabamentos em Belo Horizonte e um desmoronamento em Contagem, na Grande BH. E ainda sobre o assunto, o Brasil registrou recorde de 3 eventos climáticos por dia em 2023. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Os dados do CEMADEM mostraram que pelo menos 132 mortes foram associadas aos desastres em 2023, além de mais de 9 mil pessoas feridas, 74 mil desabrigadas e 524 mil pessoas desalojadas. De janeiro a dezembro, foram contabilizados 1.161 eventos, sendo que destes, 716 foram hidrológicos, como transbordamento de rios, e outros 445 foram de natureza geológica, como deslizamentos de terra. Por região, o maior número de ocorrências foi em Manaus, no Amazonas, seguido por São Paulo e Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Além das ocorrências, o órgão também registrou uma grande quantidade de alertas de desastres e a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, dessa vez está no topo do ranking com 61 alertas em 2023. Ao todo, os prejuízos econômicos causados pelos desastres no país somaram cerca de 25 bilhões de reais. A mudança no clima pode explicar o recorde de desastres naturais registrados no país, como, por exemplo, a transição do fenômeno La Niña para o El Niño, o que ocasionou uma mudança no padrão das chuvas em relação à média histórica. E amanhã, dia 25 de janeiro, é celebrado o aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo. A data é feriado na capital paulista, polo econômico brasileiro, e modifica o funcionamento de alguns serviços básicos. Vamos conferir. No aniversário da cidade de São Paulo, os bancos não vão abrir e o rodízio de carros para circulação está suspenso.
Além disso, serviços como shoppings e supermercados funcionam normalmente. Trabalhadores da iniciativa pública e privada em São Paulo têm direito ao feriado do aniversário da cidade, com exceção daqueles que têm alguma especificidade em contrato a respeito de jornada de trabalho no feriado. Como as agências bancárias estarão fechadas, é recomendado que os clientes procurem canais digitais para pagamentos ou transferências necessárias. Os carnês e contas de consumo com data de vencimento para o dia 25 de janeiro podem ser pagos sem acréscimos no dia 26, quando o funcionamento retorna ao normal. As agências do INSS na capital paulista também não vão abrir na data e aposentados e pensionistas podem procurar o atendimento no dia seguinte. Nesta quinta-feira, as passagens de ônibus serão gratuitas. A iniciativa faz parte de uma nova medida que também implementou as viagens de ônibus grátis aos domingos na capital, quando os veículos eram subaproveitados. Além do passe livre nos ônibus, o rodízio de carros em São Paulo também será suspenso para o feriado da cidade. Assim, não haverá restrições de placas circulando pela capital. E nos destaques internacionais, o presidente da Argentina, Javier Milei, enfrenta hoje seu primeiro grande desafio na presidência do país. Uma greve geral deve acontecer para marcar a oposição aos planos de cortes de gastos proposto pelo ultraliberal. A paralisação liderada pela Central Geral do Trabalho, uma histórica união sindical vinculada ao peronismo, contará com a adesão da Central dos Trabalhadores da Argentina e outros sindicatos e movimentos sociais. A greve geral vai interromper quase a totalidade do tráfego aéreo da Argentina, afetando a milhares de passageiros. A Companhia Aerolíneas Argentinas informou que cancelou 267 voos e reprogramou 26 devido à paralisação. De acordo com a empresa, a medida afetará mais de 17 mil passageiros e irá gerar prejuízos da ordem de cerca de 2 milhões e 500 mil dólares. 20 dos voos cancelados pela estatal têm como origem ou destino o Brasil. O ministro argentino da Justiça afirmou que pretende entrar com ações judiciais contra os organizadores da greve. Já o Ministério da Segurança criou um número para denúncias que foi ironizada pelos sindicalistas, afirmando que irão utilizar a linha para denunciar a ameaça que sofrem do governo de serem processados. O governo Milei tenta desestimular a adesão à greve. A administração de Javier Milei anunciou ainda que descontará o dia não trabalhado dos funcionários públicos que aderirem à paralisação. E essa edição termina aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e volto às 16 horas com mais atualizações do Brasil e do mundo para você. Até mais!